A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui juntinho com a gente e que a gente esteja em comunhão com o Senhor para cumprirmos com o nosso propósito e fazermos a leitura diária da Bíblia. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia, estudamos a palavra de Deus, a verdadeira palavra da Bíblia e meditamos no ensinamento que o Senhor tem nos dado. Se você ainda não tem essa rotina espiritual, se por algum motivo você ainda não conseguiu criar o hábito de todos os dias pegar a palavra do Senhor, estudar um capítulo, meditar no ensinamento que o Senhor tem nos dado, porque essa palavra é alimento para o nosso espírito, é luz para os nossos pés, aquela que nos guia nesse mundo tão atribulado. Então, se ajunte a nós, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar a palavra todas, porque todos os dias, quando o vídeo for postado, você vai receber uma notificação e vai poder separar alguns minutos do seu dia para se achegar ainda mais ao Senhor. E o capítulo de hoje vai nos incentivar, nos ajudar, nos mostrar o quanto é maravilhoso estarmos com Deus, porque Deus sempre está junto de nós. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 23. Já estamos na reta final desse livro, capítulo 24 se encerra. Vamos dar início a 1 de Reis, mas como já falamos antes, tanto o livro 1 e 2 de Samuel, quanto o 1 e 2 de Reis é uma única história, fala sobre os reis de Israel, sobre Israel. Poderia ser um único livro, mas foi dividido em 4 partes. No capítulo de hoje, vamos ter 2 grandes lições. A primeira, nos últimos dias de Davi, Davi ainda não falece no livro de Samuel, mas já está bem avançado em idade, já está bem cansado. Então, nas últimas palavras dele, ele faz tipo uma oração, ele escreve aqui um pequeno salmo, falando que ele era de tão pequeno e Deus o exaltou, levantou e abençoou. E depois nós vamos falar sobre os homens valorosos de Davi. Glórias a Deus. Então no verso 1 diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. As últimas palavras, mas ainda não é o leito de morte dele. Prestem atenção que Davi diz: filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em alturas, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Deus de Jacó, ele fala, é o ungido do Deus de Jacó, aquele que o Senhor mandou o profeta na casa dele, atrás dele, para que ele fosse ungido. E suave em salmos. Salmos é um livro lindíssimo, poesias, cânticos de adoração, de louvor e petições a Deus. Essa é a primeira parte, é assim que Davi começa a se descrever, ele escrevendo sobre ele mesmo. Na segunda parte diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Glórias a Deus. Olha como maravilhoso, irmãos, sentir a presença de Deus dentro do coração e ter sempre a palavra do Senhor na nossa boca. No capítulo 12 de Mateus, verso 34, diz: a boca fala do que o coração está cheio. E aqui Davi ele fala: a sua palavra esteve na minha boca. Veja que ele estava com o Senhor. O coração dele estava cheio da presença de Deus. E na terceira parte ele diz assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, em mim falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Glórias a Deus. Aqui ele está falando, Deus falou que vai ter um homem justo. Aqui ele se coloca como um homem justo. Tem um poema de Shakespeare que diz: heróis são aqueles que fizeram o que era necessário ser feito. Muitos podem julgar Davi como um homem egoísta, um genocida, mas naquele momento ele fez o que precisava ser feito. Um homem perfeito, sim, como todos nós, cheios de imperfeição, mas um homem que adorou e amou a Deus em todos os momentos da sua vida, mesmo nos momentos de fraqueza, como disse Paulo, quando estou mais fraco, é aí que estou mais forte, porque é aí que Deus está, a presença dele lá, não é por nossa força, mas é por força de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, na manhã sem nuvens,
quando pelo seu resplendor, pela chuva e pelas ervas brota a terra. Coisa linda, irmãos. Nada mais gostoso que a gente acordar, levantar, né, pela graça de Deus. Quando a gente abre a janela e vê aquele céu azul lindo, aquele dia maravilhoso, né? E aqui ele fala sobre as chuvas que brotam a terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, e em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o fez brotar. Glórias a Deus. Ele fala que o prazer dele está todo no Senhor. E aqui ele fala da casa dele, tem um concerto com a casa dele, que ainda que não faça brotar, né? Ainda ele ali é rei, vai vir um rei depois dele. Glórias a Deus. E no verso 6 ele diz, porém, porque sempre tem, né, irmãos, um porém, um mais, um contudo. Sempre tem uma vírgula no meio do caminho, que é que ele diz, porém os filhos de Belial são aqueles homens inúteis, homens desonrados, homens sem ética, sem moral, aqueles homens corruptos, e aqui ele vai dizer sobre esses homens. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lança fora, porque se eles não pode pegar com a mão. Esses filhos de Belial não pode pegar com a mão, você não pode confiar. Porque quando nós temos um acordo com alguém, nós estendemos a mão, ali fazemos um acordo, fechamos um acordo, né? Nós não podemos confiar nos filhos de Belial. E ele termina aqui dizendo, no verso 7, mas qualquer que os tocar se armará de ferro, de hastes de uma lança, e de fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Glórias a Deus, aleluia. Essa é a primeira parte desse capítulo, essa é a forma com que Davi se coloca como justo, como reto, mas ele deixa claro, porque Deus está em mim, está na minha boca, eu sinto a presença do Senhor. Que nós também, irmãos, possamos sentir a presença de Deus, porque verdadeiramente Deus está no nosso coração. Já na segunda parte, a partir do verso 8, vai começar a descrever os 37 valentes de Davi. Foram 3 homens muito importantes que lutaram ao lado de Davi. Cada um deles passou por uma grande prova, uma grande batalha. Um matou 800, outro, quando todo o exército de Davi fugiu, ele ficou ali junto com Davi, lutando tanto que esse daí, Eleazar, a espada dele, ele teve câimbras de tanto que ele lutou que ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada. E também Samá, um que defendeu toda a plantação de lentilha sozinho. E esses 3 homens são Josebe, Bassibete, filho de Taquimone, o segundo é Eleazar, filho de Dodó, e o terceiro é Samá, filho de Agé. Esses 3 homens verdadeiramente foram valorosos. E é tão gostoso a gente falar de pessoas valorosas, pessoas gigantes, corajosas em Deus. Interessante que no verso 13 diz assim, também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi. Esses 3 são esses 3 valentes que nós falamos deles agora. Porque nem sempre estavam os 3 juntos na mesma batalha, mas nessa batalha contra os filisteus estavam os 3 juntos. E ali, Davi estava na caverna de Adolão, e esses 3 homens estavam ali junto com ele, estavam lutando contra os filisteus, eles na caverna de Adolão, os filisteus colocados ali de frente a Belém. E Davi sente um desejo muito grande, no verso 15 diz, e teve Davi desejo e disse, quem me dera beber das águas da cisterna de Belém. É um desejo que surgiu, né? Igual a mulher grávida, quando fala, ai que vontade de comer, ele fala, ai que vontade de beber as águas da cisterna de Belém, que está junto ao portal. Então, aqueles 3 homens valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Presta atenção, irmãos. Porém, Davi não bebeu desta água. Ele derramou a água perante o Senhor. No verso 17 diz, guarda-me, ó Senhor, que faça tal. Beberia eu o sangue desses homens, que foram a risco da sua vida, de maneira que não quis beber. E isto fizeram aqueles 3 valentes. Glórias a Deus, irmãos. Presta atenção no que acontece.
Davi tem apenas um desejo, ele só tem um pensamento alto: ai, quem me dera beber das águas das cisternas de Belém. Não um desejo que ele teve, uma vontade que ele teve. Mas aqueles 3 homens valentes eram verdadeiramente fiéis ao rei deles, a Davi. E eles não pensaram no perigo: não vou lá. Né? Eles não se juntaram as forças deles, e os 3 atravessaram pelos filisteus e trouxeram essa água para Davi. E chegam então para Davi: nosso rei, era seu desejo, está aqui, trouxemos para você. Davi diz para o Senhor: Deus, me livre que eu faça tal coisa. Como posso eu beber dessa água? É como se eu estivesse bebendo do sangue desses homens que arriscaram a vida por ela. E naquele momento, o que Davi faz? Ele derrama essa água em oferta ao Senhor. É o que é mais valoroso para mim, meu Deus, é esta água. Mas olha, estou oferecendo para o Senhor. Não sou digno de beber do sangue desses homens. E ele oferece, faz uma oferta para o Senhor. Glórias a Deus. Quantos de nós, irmãos, teríamos a capacidade de oferecer o melhor para Deus? Deus, eu não sou digno, mas toma aqui, que é tudo do Senhor. Toda glória, toda honra te pertence. Aleluia. Aqui vai continuar falando sobre todos os homens, fala de Abiasai, fala de outros homens, Abiasai irmão de Joabe, e vai falando sobre todos aqueles homens, 37 homens valentes. Esses 3 foram aqueles que mais se destacaram, aqueles que deixaram um legado muito importante para todos os soldados do reinado de Davi. Que nós também, irmãos, possamos, assim como Davi, estarmos com Deus dentro do nosso coração e com Ele na nossa boca o tempo todo. E assim como esses 3 homens valorosos, que nós também possamos deixar um legado para as próximas gerações, sempre amando, respeitando e louvando verdadeiramente ao nosso Deus amado. Nessa mesma comunhão, com esse mesmo amor, vamos orar e agradecer ao Senhor pelo estudo da Bíblia de hoje. Glórias a Deus. Nosso Deus e nosso amado Pai, grandemente, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia de vida, por ter nos sustentado até esse presente momento, por ter nos guardado de todos os males, por estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra e maiormente, Senhor, te honrando e te louvando nessa terra. Senhor, abra o nosso coração e o nosso entendimento para que nós possamos guardar a Tua retidão e que a Tua Palavra seja luz para os nossos pés, para nos guiar, Senhor, neste mundo tão atribulado. Pai amado, tudo o que nós te pedimos e te agradecemos em nome, honra e graça do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.